Olá, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eliane Reis, sou a fundadora do Momento de Estudar, e nesse vídeo eu quero falar sobre tudo sobre o meu cargo público, né? Eu sou técnico administrativo em educação desde 2014. Então, aqui eu já contei a minha história. Para quem chegou no vídeo agora, né? Aqui no canal tem outros vídeos, e aí tem um vídeo que eu contei a minha história toda da minha trajetória até aquele momento que eu gravei. Mas eu nunca comentei muito sobre eu ser servidora pública. Aí agora no canal eu gostaria de fazer algumas coisas diferentes, incluir alguns assuntos, porque desde 2013 a gente vem trabalhando exclusivamente com o exame de suficiência. Então, foi lá, né, em 2013 que eu fui aprovada. Então um pouco antes, em 2012, eu comecei a trabalhar com o exame de suficiência na internet, através de grupos e tudo mais. Vocês começaram, né, a acompanhar essas trajetórias e acompanhar também, mandar dúvidas, né, comecei a responder dúvidas. Aí lá em 2016 o canal surgiu e eu comecei também a dar aulas, né, então eu percebi que aquelas aulas que eu dava ali, elas poderiam se tornar um curso. Então eu acabei não dando muita atenção a essa área, porque eu achei em um primeiro momento que eu conseguiria fazer assim, a pessoa que tem 2 áreas na vida, né, então eu trabalhava no setor público de um lado e vinha aqui e trabalhava de outro, até perceber que não fazia muito sentido eu fazer essa divisão e que era, né, eu sou a mesma pessoa, e eu sou essa pessoa que também trabalha aqui, também trabalha no setor público, além de ter as outras áreas da minha vida. Então, nos últimos tempos, eu acho que no último ano e meio, eu venho falando mais sobre serviço público, e aí, né, eu me declarei como, eh comecei a falar um pouco mais, né, porque antes não é que eu estava fazendo escondido, né. Algumas pessoas do meu trabalho até já sabiam aqui do trabalho aqui no site, no canal, mas eu achei que dava para fazer essa divisão da vida, né, mas na verdade não dá para fazer essa divisão não. Então eu queria trazer um pouco mais, sobre o serviço público aqui para o canal. Então a gente vai começar a falar sobre isso, tanto no canal quanto no site. E eu acho que o momento ideal para a gente começar mesmo falar sobre, serviço público é falando sobre o cargo que eu ocupo, né. Então, eu abri caixinha lá no Instagram, se você não me segue, vai lá, que é o @momento de estudar, e lá eu deixei para vocês colocarem dúvidas, né, dúvidas em relação ao meu cargo e tudo mais, né, que tivesse curiosidade sobre esse assunto. Então vocês me mandaram algumas dúvidas e aí eu resolvi então gravar esse vídeo, tanto para responder as dúvidas quanto já falar sobre o cargo, como que funciona, né, todas as peculiaridades ali, remuneração, vou falar tudo, lotação, até mesmo para você que está começando agora e de repente tem interesse em trabalhar nessa área. E talvez aí você encontre alguma oportunidade aí próxima à sua região ou você tem interesse em se deslocar para onde tiver essa oportunidade também. E aí, pessoal, eu esqueci de comentar, tá? Então a gente ficou aí um tempinho sem vídeo nos últimos semanas, né? Deu quase um mês sem vídeo aqui no canal, porque eu precisei trocar de notebook, já tinha 10 anos que eu estava com o meu notebook. Então algumas coisas aqui ainda não estão perfeitas, tá? Por mais que eu tenha configurado tudo, vocês vão ver que na apresentação do PowerPoint a câmera ainda está cortando um pedacinho da apresentação, porque eu deixo um pedacinho lá delimitado para quando eu vou disponibilizar o PowerPoint para os alunos, para que eles tenham o espaço da câmera para fazer anotações, tá. Então ainda não tá tudo configurado. A minha caneta da mesa ainda não tá muito certinha, tive que gravar com o mousepad aqui. Então, assim, relevem algumas coisas. Eu realmente quis esperar para poder ter o mesmo padrão da câmera e do microfone nas gravações, e eu espero que esteja tudo legalzinho para que vocês tenham o melhor vídeo possível, tá. Então, relevem algumas coisas, e agora a gente vai voltar com a nossa sequência de vídeos aqui no canal, e aí eu vou deixar na capa do canal os dias que a gente vai ter os nossos vídeos, tá. Mas a gente vai ter um dia por semana para falar sobre concursos públicos. Bom, vamos aí na sequência do vídeo então. Bom,
eu separei aqui então todas as informações, e aí eu vou colocar aqui eu vou colocar num PowerPointzinho para mim ir seguindo, né, na sequência, porque senão eu acabo esquecendo de alguma coisa. Mas toda e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o cargo, vocês podem deixar na área de comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. O meu objetivo é de fazer uma série aqui, depois eu vou salvar uma playlist só sobre concursos públicos, e aí vocês vão então, se você estiver iniciando a sua jornada agora para estudar para concurso, eu vou tentar, assim, fazer um guia completo, o mais completo possível e, lógico, mediante as dúvidas de vocês, então, por isso, deixem as dúvidas de vocês nos comentários. E aí a gente vai conversando, levantando esse bate-papo, porque eu sei, né, foi assim que eu comecei também. No início, para a gente começar a entender um pouco as coisas, se você não tem servidores públicos na família ou não tem amigos que sejam servidores, às vezes é um pouco complicado, como foi no meu caso. Então, no meu caso, eu comecei a estudar para concursos na metade da faculdade, então. Eu entrei na faculdade em 2007, eu fiz ciências contábeis na Universidade Federal de Uberlândia e já estava trabalhando. Então eu comecei a trabalhar, eu acho que em 2005, no final de 2005, início de 2006. E aí, coincidentemente, eu já trabalhei, comecei a trabalhar até mesmo na área administrativa barra contabilidade ali, de uma indústria. Então, eu fazia cursinho, aliás, vamos começar do começo, né. Então vamos começar que eu vim de escola pública e eu precisei para ser aprovada em uma universidade pública federal, eu precisei de 3 anos e meio de cursinho. Então fiquei ali no cursinho, não tinha dinheiro para pagar cursinho, era um cursinho popular, e aí eu participava desse cursinho ali. Fiquei, né, por todo esse tempo. Então prestei 7 vestibulares, os 6 primeiros vestibulares foram para o curso de administração, mas eu sempre passava para a segunda fase, né, tinha a parte discursiva, eu era aprovada na discursiva, mas eu ficava ali na lista de espera como um cadastro reserva e é lógico, naquela época ninguém desistia das vagas. Então a administração era um dos cursos mais concorridos, e só ganhava, sei lá, de medicina, e eu acho que tinha engenharia civil que era muito disputado na época. Então foi aí. No último vestibular, eu decidi mudar, porque eu já estava de saco cheio de ficar esperando, né, e aquela não queria mais, eu já estava cansada dessa rotina de cursinho. Já tinha sido aprovada pelo ProUni para fazer um curso tecnólogo, e aí, eu comecei esse curso tecnólogo, eu fiz 4 meses dele. Nesse último momento ali de fazer a minha última inscrição, eu falei assim: "Ah", quando chegou na fila, porque antes não era pela internet, era no na agências do correio, e eu estava na fila da agências do correio, na fila mesmo eu decidi mudar. Falei assim: "Ah, vou mudar, vou colocar ciências contábeis". Na verdade, administração também não era a minha área principal. Eu tinha vontade de fazer engenharia civil, mas o curso era integral, e aí eu queria já trabalhar desde o início, então achei que seria uma barreira. Eh, Gostaria também de ter feito ou arquitetura, mas também era integral, ou economia. E economia na Universidade Federal de Uberlândia até hoje é um semestre de manhã, um semestre à tarde, então ficaria muito inviável eu conseguir um emprego que tivesse essa flexibilidade, porque eu tinha pouquíssima experiência até aquela época. Então resolvi ir para administração mesmo, com o objetivo de que eu me especializaria mais para a área de marketing, porque é uma área que eu já tinha muita curiosidade, eu já estudava por conta própria desde então. Então não deu certo, não deu certo o concurso para o concurso não, né, o vestibular para administração. Marquei ali meu último vestibular para ciências contábeis, nesse meio tempo já comecei a fazer um tecnólogo em marketing, eu ganhei uma bolsa, de 100% integral, 100% integral? Como que fala 100% sem pagar? Acho que é integral, né, acho que integral não é o termo que eu quero dizer. Mas aí eu ganhei uma bolsa, não precisava pagar nada,
E aí eu comecei a fazer o meu último vestibular, eu já estava matriculada, então sabe quando você tira aquele peso das costas, assim? É a mesma coisa sobre o cargo público que a gente vai conversar aqui. E enquanto eu estava lá cursando o tecnólogo, eu fui aprovada, então, na graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Uberlândia. Tive que abandonar o tecnólogo, não dava para manter as 2 vagas, matriculadas nas 2, porque entendia-se que, como ela era pelo ProUni, eu teria, então, 2 vagas públicas ao mesmo tempo. E também seria no mesmo horário, não daria tempo, porque lá era noturno também. E aí, então, larguei o tecnólogo ali, e abandonei o tecnólogo e fui para a Universidade Federal de Uberlândia começar do zero, né. Como eu não tinha nem terminado um semestre, eu não consegui nem aproveitar nenhuma disciplina e também não seria aproveitável, né, porque a carga da universidade, federal, ela é muito mais extensa e naquele primeiro momento ali, eu acho que eu só conseguiria aproveitar uma disciplina que era de marketing que eu estava fazendo ainda, né. Então, foi assim. Então, tudo isso eu já contei na minha história, mas se tiverem dúvida podem deixar aqui nos comentários. Durante a faculdade então, nesse último ano de cursinho pré-vestibular, eu trabalhei já, então eu já estava trabalhando, porque não dava mais, sabe, para ficar esperando, né. 3 anos e meio é muito cansativo fazer um cursinho pré-vestibular por 3 anos e meio. Eu já sabia a piada de todos os professores, eu já sabia tudo de cor e salteado, então assim, estava muito cansativo. Eh Nesse meio tempo então, quando eu entrei então para a faculdade, eu já estava trabalhando, então eu continuei a minha rotina, e eu tentei passar pela faculdade, de uma forma que eu aproveitasse todas as oportunidades que eu tivesse, no sentido profissional. Então eu trabalhei em várias áreas, eu tentei conhecer várias áreas, eu participei de iniciação científica, trabalhei em escritórios, tanto escritórios que atende ali várias empresas, quanto a parte em empresas que têm a parte contábil dentro da empresa. Trabalhei em multinacional, em empresas que prestavam serviço para multinacional, mas não era muito o que eu queria fazer, sabe. Então eu já estava preocupada o que que eu ia fazer no final da faculdade, que eu acho que esse é um movimento muito comum, de que a gente já fique pensando o que que a gente vai fazer quando a gente terminar ali, né. Então eu decidi em 2009, aproximadamente, eu estava ali na metade do meu curso, né, o curso de Ciências Contábeis na Universidade Federal de Uberlândia, ele é de 5 anos. Então, eu conheci ali num escritório que eu trabalhava, tinha uma amiga que ela era casada com um servidor público, e tinha um outro rapaz, que estudava também para concursos. E aí eles foram, falando um pouco como era, como funcionava, dando dicas e tal, e aí eu fui me interessando, porque eu já não estava realmente gostando das áreas. E aí, as únicas áreas, então, que eu não trabalhei durante a minha graduação, nessa experiência, foram eu não trabalhei, em instituições financeiras, bancárias, né, não trabalhei em banco, nem instituição financeira, não trabalhei com auditoria nem perícia naquela época, né, mas eu trabalhei durante em alguns momentos, enquanto eu estava trabalhando no escritório, eu participei de auditorias, então eu não estava ali com um cargo, né, de, sei lá, auxiliar de auditoria, sei, mas eu trabalhei durante auditorias, então presenciei auditorias e participei de algumas. Bom, então 2009 foi aí o start. E aí como que eu fazia então para conciliar? Depois eu vou até gravar um vídeo específico para dar essas dicas, que foi uma das perguntas que vocês fizeram também. Eu tentava conciliar ao máximo, então assim, o tempo é precioso e isso sempre foi um objetivo meu de tentar aproveitar o tempo ao máximo, porque naquela época eu namorava, eu trabalhava o dia inteiro, saía do serviço e ia direto para a faculdade. Como eu andava de ônibus naquela época, eu voltava para casa, então chegava em casa quase meia-noite e saía de casa por volta de 6 horas da manhã. Então eu tinha ali 5 horas, 4 horas de sono, fora os dias que eu precisava virar à noite fazendo trabalhos da faculdade, né, então não era muito tranquilo, não era.
Então eu aproveitava para estudar nos meus horários de almoço, durante as férias da faculdade eram os tempos que eu mais estudava, e todo aquele pedacinho ali, sabe, todo qualquer minutinho, de repente você termina um serviço ali, e já vê uma oportunidade de tentar aproveitar, fazer alguma coisinha, abrir ficar com uma paginazinha ali, uma legislação do lado, sabe, essas coisas assim. Então foi basicamente isso. É lógico que, como eu não tinha muito tempo para conciliar, os resultados não foram imediatos. Eu precisava também entender como o serviço público funcionava, como os concursos funcionavam, mas eu participei de alguns ali. Então, na época, eu lembro que eu participei, da concessionária de energia elétrica daqui, de Minas Gerais, da empresa que faz administração de água e esgoto daqui, da cidade. Fiz para o Tribunal de Justiça, fiz um acho que eu fiz um para o Banco do Brasil e um para a Caixa naquela época, foram mais ou menos assim. E aí eu comecei a ter resultados, então, na concessionária de energia eu fui aprovada, eu acho que eu fui aprovada em 2011. Doi Então, as datas eu não sei exatamente as datas, tá, gente, eu não busquei, mas aí eu vou mostrando aqui para vocês as outras coisas que eu separei sobre o cargo mesmo, só quero fazer uma introdução até o cargo. Mas de qualquer forma, fui sendo aprovada em alguns pequenos, assim, mas, eram vagas, assim, que eu fui ficando em cadastro reserva muito distante, alguns eu nem fui chamada, nunca fui chamada. Eu lembro que em 2012 ou 2011 eu fui aprovada também no hospital municipal daqui da cidade, nunca fui chamada, estava dentro das vagas, na época eles não chamaram ninguém. E aí as coisas foi acontecendo, mas conforme eu fui tendo esses pequenos resultados, isso foi me dando um ânimo para continuar a estudar, né, então eu fui ali me dedicando o máximo do tempo que eu podia, e aí eu já percebi que, a faculdade não era exatamente assim, eu não queria ser uma contadora que abrisse escritório ali, eu não queria ter as maiores notas da classe, então eu acabei negligenciando mesmo as notas, eu controlava faltas, usava o máximo de faltas que eu podia, para matar a aula para estudar, para ir para casa para descansar. Meu objetivo não era tirar a melhor nota, a maior parte do meu currículo, então, eu fiquei com notas ali muito com uma média, sei lá, de 65, sabe, foi uma média bem baixa mesmo. Então foi por todo esse período aí. Em 2013 então, eu peguei até o concurso deixa eu colocar aqui a apresentação. Eh, e aqui eu já não coloquei as datas. Eu olhei qual foi o concurso que eu fui aprovada. Então eu não lembro exatamente, eu vou deixar aqui na legenda se foi 2012 que o concurso aconteceu. Eu estava até com o edital dele aqui, eu encontrei o edital dele. Eh Eu participei então desse concurso, e na época, eu não estava estudando exatamente para esse concurso, eu já tinha feito esse concurso outras 2 vezes, então eu fui aprovada no terceira vez que eu prestei esse concurso, mas eu sempre ficava muito distante, assim, e eu já estava achando que era uma realidade, assim, meio que impossível, porque o concurso, pelo menos aqui na cidade, e eu acredito que nas outras também, ele é muito concorrido. Então, eu fui meio que sem expectativa mesmo, né, durante a faculdade já tinha feito, mas eu estava ali no finalzinho da faculdade, eu precisava muito, passar em alguma coisa, porque eu já não tinha muita expectativa do que eu ia fazer, né, depois da faculdade. Então nessa época também surgiu o anúncio e a autorização do concurso para a Receita Federal. Esse concurso aconteceu lá em 2013 e meu objetivo até então, naquele momento, era então de prestar o concurso para a Receita Federal. Então eu levantei todos os meus esforços naquela época para poder, estudar, e estudei muito, eu acho que foi a época que eu mais estudei na vida, e não fui aprovada na Receita Federal. E aí eu brinco, assim, que eu mirei na Receita Federal e caí na Universidade Federal de Uberlândia, porque o concurso era na mesma época. Então, eu aproveitei tudo que eu estudei, lógico, tirei ali um último mês antes da prova e resolvi as provas anteriores, né, que a universidade tinha aplicado tanto no vestibular
quanto nos concursos, e pela grata surpresa eu tinha sido aprovada. Mas eu não fui aprovada dentro das vagas também. Eu fiquei em 58º lugar e tinham não sei quantas vagas eram, acho que 25, 24, uma coisa assim, mas eu fiquei em cadastro reserva e acabou que eu fui chamada lá em outubro, aliás, eu fui chamada em setembro não, eu fui chamada em agosto, de agosto para setembro de 2014 e tomei posse no dia 16 de outubro de 2014. Então, desde aí, eu sou servidora pública no cargo de técnico administrativo em educação, que tem aí a sigla, a gente chama de TAI, né? E aí, deixa eu colocar aqui no meu cargo, e ele tem a sigla de TAI, né? Técnico administrativo em educação. Então, vamos falar aí sobre o cargo especificamente, né? Já contei brevemente a minha história aqui. O cargo de técnico administrativo em educação, ele está presente nas universidades e nos institutos federais. Então, a gente tem as universidades federais e os institutos federais. É um cargo federal, tá? Porque as universidades são federais e os institutos federais, né? Então, não tenho certeza se o mesmo termo é utilizado para as universidades estaduais, como a gente tem, né? Várias universidades estaduais espalhadas pelo Brasil. Então, dentro do âmbito, acadêmico ali, né, em termos de serviço público, a gente tem 2 espécies, a gente tem os docentes, que são os professores, e a gente tem os técnicos administrativos, que fazem toda a parte que os docentes não fazem. Então, existem várias áreas dentro, dos técnicos administrativos. Tem aqueles que trabalham como assistente administrativo, que é o meu caso, tem os técnicos de laboratório, até mesmo entre esses, assistentes administrativos, eles trabalham em secretarias de faculdades, eles trabalham no âmbito administrativo, como eu, por exemplo, eu trabalho na reitoria, então são espalhados, né. E uma dúvida que vocês, às vezes acabam tendo em relação ao termo docente e discente. Discente é quem é aluno, docente é quem é o professor, tá. Então existe esses termos, né, eu percebi que nas dúvidas que vocês me enviaram lá na caixinha do Instagram, a gente teve esses equívocos lá. Bom, a lei que regulamenta o cargo é a Lei 11.091, é uma lei de 2005 ela atualizou, né, existia uma lei anterior a essa, então lá vai falar tudo sobre o cargo, tá. E a gente tem várias especialidades, como eu disse, eu sou assistente em administração, a gente tem técnico em laboratório, a gente tem administrador, contador, analista em tecnologia da informação, a gente tem médico, né, que trabalha no hospital de clínicas, são várias, né. E a gente tem então, neste momento, a gente tem 2 níveis dentro dos técnicos administrativos em educação. A gente tem o nível D é um nível médio, que é o nível que eu ocupo nesse momento, e a gente tem o nível E, que é o nível superior. Então, são 2. E a gente tinha também, quando eu entrei, a gente tinha também a figura do nível fundamental. Então, eram servidores que tinham ali nível fundamental de escolaridade. Esses cargos eles foram extintos, mas aquelas pessoas que ocupavam esses cargos naquela época, elas ainda continuam trabalhando, né, elas vão ficar lá até, aposentarem ou saírem por algum outro motivo. E, a partir desde então eu não lembro o ano certinho, tá, que foi extinto. Então, a partir de um certo momento que foi agora, sei lá, nos últimos 4 anos, por aí, a gente então tem a figura para os próximos concursos, os cargos que vão ter provimento apenas para nível médio e para nível superior. A carga horária, ela é de 40 horas semanais, então eu trabalho 8 horas por dia, com a obrigatoriedade de fazer no mínimo 1 hora de almoço. Então eu sempre falo que eu fico em função, né, do cargo público por 9 horas por dia. E a gente tem lá, a possibilidade de redução de jornada para casos muito específicos, mais ou menos ligados, por exemplo, à saúde de algum dependente, do servidor,
Mas é lógico que a redução de jornada de carga horária de trabalho, ela vem também com a redução de remuneração, né, então vai ser proporcional, então a remuneração para as pessoas que pedem jornada, e essas jornadas elas precisam ser autorizadas pela administração, então não é só você ir pedindo e falar: "A partir de amanhã eu vou trabalhar só 6 horas", não existe isso. Nesse momento, a gente também não tem ainda o sistema de home office, como algumas outras várias universidades já possuem. Existe um estudo dentro da universidade para fazer implantação, mas eu percebo que não é muito vamos assim dizer, talvez não seja muito o endereço da administração nesse momento, é o que eu percebo, né. Não quer dizer que não estejam estudando o caso, mas estão estudando há tanto tempo, sabe, estão fazendo pequenos testes com alguns pouquíssimos servidores, há tanto tempo que eu percebo que não é muito interesse, tá. Então não temos home office. A remuneração, que é uma das perguntas que vocês mais fizeram. Bom, a remuneração, a gente tem 2 remunerações, né, a de nível médio, que a remuneração inicial é de R$ 2.446,96, e a remuneração de nível superior inicial de R$ 4.180,66. A cada 18 meses, a gente tem a possibilidade de progredir na carreira, e aqui tem a estrutura da carreira. Então aqui tá a para a gente, é que a minha caneta não tá funcionando direito, tá, então tá ficando meio feinho assim, porque eu tô tentando fazer pelo mouse mesmo, pelo mousepad, mas não tá boa a caneta aqui e eu ainda tenho que configurar a mesa. Então, o início aqui do piso salarial para o iniciante ali, né, quando você é aprovado, assim que você é aprovado no serviço público para o cargo de nível médio, é aqui R$ 2.446,96, e aí você vai passando pelas progressões de carreira a cada 18 meses. Para o nível superior, né, o início começa aqui em R$ 4.180,66. Mas esses valores aqui, eles precisam ser acrescidos, do ajuste que a gente teve agora recente mesmo, acho que a gente só recebeu um mês até agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente recebeu um reajuste de 9%. Aí, outra coisa também que, precisa ser levantado aqui, né, é uma das remunerações mais baixas, eu não sei nem se a gente tem uma remuneração mais baixa que essa, tá, em relação a todos os cargos de nível federal, essa é a remuneração mais baixa de todos os cargos. E a gente ficou sem reajuste nos últimos aí 5 ou 6 anos, eu também não busquei detalhadamente aqui quando foi o ano da última re da u do último reajuste que a gente teve, mas foi um reajuste que foi até parcelado, então eu acredito que tem aí cerca de 5 a 6 anos, que a gente estava sem reajuste. Então você vai pensando assim, para quem trabalha na iniciativa privada, vocês costumam ter reajustes anuais, né, de acordo com, a convenção sindical, enfim, né. Pra a gente fica aí muitos e muitos anos, tá, porque para ter um reajuste precisa ter toda uma conversa, toda uma luta, precisa ter orçamento, né, não tem como ir tirando dinheiro do governo, assim, para poder dar reajuste para todo mundo. E como a nossa no caso do cargo, que é o técnico administrativo em educação, ele é um cargo que possui um grande número de servidores pelo país inteiro, talvez seja a estrutura com o maior número de servidores, a gente tem também dificuldade de fazer negociações em relação à atualização desse salário. Então, neste último momento, agora tem um mês que a gente teve esse reajuste de 9%, mas considerado aí aos 5, 6 anos que a gente não teve reajuste, praticamente isso aqui não repõe nem um terço da inflação que a gente já sofreu no nosso na nossa remuneração durante todo esse tempo, né. Mas enfim, além disso a gente também tem um auxílio alimentação que antes era de R$ 458 e agora com a atualização, né, com reajuste foi para R$ 658.
então você recebe em dinheiro ali o valor da remuneração bruto, aqui acrescido dos 9% mais o auxílio alimentação. A gente também tem, uma ajuda de custo com relação ao plano de saúde, mas, só para ter uma noção, assim, né, porque aí existe uma tabela que eu não coloquei aqui, essa tabela é só um valor que vai variando de idade, para vocês terem uma noção, por exemplo, no último ano, no ano agora de 2022, enquanto eu estava com um plano de saúde, eu pagava quase R$ 500, que não era o plano mais básico, mas era um plano médio ali, que eu podia escolher o médico, né, porque as especialidades que eu queria não tinham no plano mais básico. Então era um plano, um segundo nível ali do mais baixo, do mais básico. Eu pagava quase R$ 500 por mês e eu recebia uma ajuda de custo de R$ 132. Então, assim, é um valor muito baixo, frente aos valores dos planos de saúde. E nessa época o meu plano era Unimed, mas os outros planos também tinham valores até maiores do que esse, tá. Então, só para vocês terem uma base ali, tá. A gente também recebe incentivo à qualificação. E aí o incentivo à qualificação é quando você tem ali um nível de escolaridade acima do que foi exigido no cargo. Então, para o meu cargo, por exemplo, então eu sou técnico administrativo em educação e com a especialidade de assistente em administração. É um cargo de nível médio, mas eu já entrei com a graduação em ciências contábeis. Então eu recebo ali um incentivo de qualificação por ter uma escolaridade acima do que foi exigido. Eu também tenho, uma especialização, eu tenho MBA em gestão de negócios e marketing, e aí eu também recebo um percentual acima, porque eu tenho porque né, o MBA tem um nível de escolaridade acima do nível exigido. E aí existe uma diferença aqui, porque eu não sei qual é, né, como o cargo é de nível médio, a gente tem pessoas formadas em vários níveis, tem biólogo, tem dentista, tem, né, e às vezes, por exemplo, o dentista nem tá aqui no nível superior sendo dentista lá no hospital, talvez ele tá aqui no nível médio mesmo. Então existe uma diferença entre as relações da área da sua formação. Se a relação for direta, por exemplo, no meu caso, ciências contábeis e o MBA em gestão de negócios e marketing, são áreas diretas para a área que eu atuo, que é uma área administrativa. Então, eu recebo uma relação direta, mas também existe uma relação indireta, que pode ser, por exemplo, eu tenho uma colega que ela é formada em biologia, então não é uma área afim da área administrativa, então ela recebe um percentual de relação indireta, que é chamado assim. Então os percentuais são, no meu caso então, eu recebo então mais 25% por ter graduação, 25% da remuneração base aqui, tá. Gente, esse mouse que tá ficando péssimo, né. Mas vocês vão relevar, né, porque quem já me conhece aqui deixa eu ver se com marca-texto fica melhor. Fica melhor, gente, ó. Então são 25% que eu recebo por ter graduação, tá. E eu recebo mais 5% aqui, que dá 30%. E aí eu vou ter que apagar, né, que dá 30%. E aqui eles não são, percentuais que somam, tá, que já tá acrescido. Então era 25% por ter graduação, e eu recebo mais 5% por ter especialização, que dá 30%. Então aqui você não vai somando os percentuais, é o percentual máximo. E se eu fizesse um mestrado, eu receberia então 52%, e se eu fizesse um doutorado, eu receberia 75%. Já falei aqui sobre a minha opinião sobre fazer, um curso baseado só na ideia de receber a mais, então eu não fiz, não tenho interesse, eu prefiro estudar para outros concursos do que passar por um doutorado, por exemplo, tá. Mas então existe isso, então, acaba que a remuneração final não fica sendo só essa remuneração base, lógico, vai ser se você só tiver um nível médio, por exemplo. E existem pessoas que têm nível médio? Existem também, assim como existem pessoas trabalhando que já têm doutorado, que já têm
pós-doutorado, mas eles só pagam até o doutorado, tá. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, um pós-doutorado, ela não vai receber, incentivo à qualificação em relação a esse pós-doutorado. Bom, aí a lotação. Então, a lotação, ela tem algumas alguns detalhezinhos, né. Por exemplo, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, a gente tem campus em outras cidades, e eu até coloquei aqui. Então a gente tem o campus do Pontal, que é em Tuiutaba, vou ter que marcar com a caneta, que é em Tuiutaba. A gente tem campus Monte Carmelo, que é lá em Monte Carmelo, e a gente tem o campus de Patos de Minas. E dentro de Uberlândia, a gente tem outros campos. A gente tem o campus Umuarama, o campus Glória, o campus Santa Mônica e o campus Educação Física, tá? Então, quando você é aprovado num concurso público, a lotação então, vai depender. Alguns concursos você consegue escolher a lotação, principalmente quando o concurso é regionalizado. No caso da Universidade Federal de Uberlândia, ela não faz um concurso regionalizado, ela faz um concurso abrangente, que é para todos os campos que ela possui. Então, quando eu fiz o concurso, eu tinha a noção de que eu poderia ter a possibilidade de ir trabalhar e ter que me mudar de cidade. Mas acabou que, né, como as vagas elas são repostas na medida do surgimento da vaga, então a pessoa aposenta, a pessoa falece, a pessoa sai, passa em outro concurso e vai embora, a pessoa deixa de ser servidor, existem, né, as possibilidades ali de provimento. Quando eu saí, eu lembro que existiam nas vacâncias que a gente teve, naquele momento, a gente teve uma vacância que é para a cidade de Uberlândia, e a gente teve uma outra situação que eu acho que era uma aposentadoria, que foi em Patos de Minas. Tudo isso saiu no diário oficial, e eu fiquei ali naquela expectativa, né, ou eu seria mandada para Patos de Minas, e aí é outra cidade, né, então, ó, Patos de Minas está aqui, eh ou eu ficaria em Uberlândia. E acabou que eu tive a grata surpresa no momento da posse, tá, então foi só na posse que eu fui saber. Então eu fui chamada para ficar em Uberlândia. E aí dentro de Uberlândia eu estou aqui no campus Santa Mônica, aqui não, né, lá, porque agora eu estou em casa. Eu estou no campus Santa Mônica, e trabalho na reitoria. Então, a parte da lotação à cidade nem sempre é possível que você escolha, então isso não acontece só nesse concurso, tá. Então a grande maioria dos concursos, eles são assim, principalmente quando são concursos maiores, dificilmente você vai ter a oportunidade de escolher a sua cidade. E talvez em algum momento ali, depois que você é aprovado, que você tenha ali a possibilidade de escolher, ou então você não vai ter a possibilidade de escolher, você já vai sabendo e vai ser informado para onde você vai depois que você vai ali e toma posse, ou até mesmo durante, enquanto você entrega sua documentação ali naqueles momentos. Mas não é, tá, tão assim que funciona, então a gente não escolhe, tudo precisa ser a interesse da administração e a administração que vai escolher o seu local. Como que aconteceu comigo? Comigo, quando eu entrei, então, existia essa possibilidade, existia vaga, então, em Patos de Minas e Uberlândia. A gente passa por quando a gente entrega a documentação ali, né, então eles dão uma lista de documentos que a gente precisa apresentar, e a gente passa por uma entrevista com a psicóloga. Então ela analisa ali o seu currículo, eles também naquela época pediram para que eu levasse o meu currículo daquele momento, como se fosse o currículo que eu levaria numa empresa aí, por exemplo. E aí eles viram então as minhas experiências e tudo que eu tinha feito até aquele momento, que eu já tinha várias experiências até aquele momento, mas isso não é um pré-requisito, tá, a não ser que no edital venha falar que seja um pré-requisito do cargo que você vai escolher. E aí eles acharam que seria interessante então que eu trabalhasse na vaga que tinha, que é essa mesma vaga que esse mesmo cargo, na mesma vaga que eu estou atuando até hoje. Então, me colocaram lá para trabalhar então na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e eu estou lá desde então. Não saí, não mudei de setor, não mudei de divisão, continuo fazendo
a mesma coisa, não exatamente a mesma coisa, porque agora no último ano eu mudei um pouco, mas eu continuo com as mesmas pessoas na mesma sala, eu não tive o interesse de mudar, mas também é uma possibilidade de você também fazer o pedido, tá. Então, caso você não goste, caso você tenha um interesse de talvez trabalhar perto de casa, você também pode fazer esses pedidos. E aí você pode pedir a remoção e a redistribuição. Você pode pedir então para mudar de setor, para mudar de campus, ou então você pode pedir para mudar de universidade, trocando a vaga com uma outra universidade. E aí, para isso, no caso, pelo menos na Universidade Federal de Uberlândia, não existe uma organização para fazer essas redistribuições. É a gente mesmo que precisa fazer trocas com as pessoas. E tem até um grupo no Facebook, eu vi ele, ontem eu entrei e vi ele lá. Posso até deixar o link aqui para quem talvez estiver assistindo, né? E aí lá as pessoas falam: "Olha, eu tô na cidade tal", então eu vi lá, por exemplo, anteontem eu vi que tinha uma pessoa que estava em Recife, que tem o mesmo cargo que eu, e ela tá tentando trocar para ir para Goiânia. Então, por exemplo, se eu morasse em Goiânia, e quisesse morar em Recife, eu podia trocar o cargo com ela, e aí a gente informa as universidades, e as universidades fazem essa troca no MEC, né, porque a gente é ligado ao Ministério da Educação. Bom, mas não é tão simples, tá, porque isso precisa ser a interesse da instituição, a interesse da administração, e ela também vai analisar, então, se o currículo das 2 pessoas se encaixam com aquelas atribuições do cargo, se realmente vai dar certo, se elas vão conseguir trabalhar uma no lugar da outra, enfim. Mas existe a possibilidade para cargos federais, para que você faça redistribuição e vá para outros cantos do país aí, então de repente, vai que eu resolvo ir para o Nordeste, eu posso pedir para ir para o Nordeste, e alguém do Nordeste quiser vir para cá, a gente pode trocar assim, tá. Mas eu prefiro ficar no lugar que eu estou fazendo as mesmas coisas, tá. E as atribuições do cargo? Então, quais são as atribuições do cargo? Então, eu trabalho, especificamente com a área administrativa, até o ano passado, então de 2014 até o ano passado, o ano de 2022, eu fazia análise de estágio probatório de docentes, então eu só trabalho com docentes, então com professores. Então, o estágio probatório nosso, né, de serviço público é de 3 anos, na instituição a gente tem lá os níveis, então existe a avaliação, 3 avaliações durante esses 3 anos, e essa avaliação ela passava lá pelo setor, né, que é o RH, né, eu trabalho no RH, que é a gestão de pessoas, então depois de ser avaliado lá na faculdade que ele trabalha, a faculdade encaminha esse processo para gestão de pessoas, que no caso seria para mim, e eu fazia essa análise e a gente aprovava, reprovava, registrava no banco de dados, enfim. Também fazia então no final a homologação desse servidor. No ano passado eu mudei e agora eu faço, então, análise de progressão de carreira. Então, o volume de serviço aumentou, o serviço já era um pouco diferente, mas era um serviço que eu também já acompanhava. Então, a gente só mudou um pouquinho, a gente precisou fazer uma redistribuição dentro do setor, porque um outro servidor, ele saiu e a gente fez ali a dancinha das cadeiras, sabe. Então, já era um serviço que eu já acompanhava, já, né, estava aprendendo isso desde quando eu entrei, mas eu não fazia análises, né, profundas, assim, nesse sentido, como eu estou fazendo agora. Então, nesse último ano, eu faço análise de progressão de carreira para docente, para professores. Bom, e aí, eu coloquei as datas aqui, ó, gente, sobre o meu concurso, então. O edital, então, foi publicado no dia 11 de outubro de 2013, eram 25 vagas mais cadastro reserva. Se não me engano, o cadastro reserva, ele tinha ali o dobro das vagas e mais um pouco, porque eu fiquei em 58, eu lembro que o cadastro reserva foi até o 64, tá. Então, existem essas possibilidades também. As provas elas foram no dia 15 de dezembro de 2013 e eu fiquei em posição de 58º.
E eu fui nomeada em setembro de 2014, tomando posse em 10 de outubro de 2014. E aí eu lembro até que de setembro até outubro, até a posse, então eu fiquei nesse meio tempo, né, entregando documentação, passei por entrevista, passei pelos exames médicos, e aí se eu tivesse que fazer mudança de outra cidade, eu teria que ter providenciado a mudança para minha outra cidade. Mas aí como eu fiquei na mesma cidade que eu já morava, eu como não precisei fazer mudança, né, continuei tudo da mesma forma, tá. Então, só para vocês terem uma noção de que o concurso público, ele não é uma coisa imediata. Primeiro que não é certo, né, quando a gente estuda para um concurso, é lógico que a gente tem toda uma expectativa de que a gente vai ser aprovado, mas não é certo, não é exato que a gente vai ser aprovado. E quando a gente é aprovada, a gente tem que esperar ali. Então, o concurso eu lembro que esse concurso ele tinha validade de 2 anos, e os concursos eles podem então ter a validade e serem prorrogados pelo mesmo período de validade. Então eram 2 anos que seriam prorrogáveis por mais 2, então teria aí 4 anos de validade. Então, eu sendo aprovada nessa prova que eu fiz em 15 de dezembro, e eu teria aí 4 anos para ser chamada. Então, não necessariamente eu já estaria trabalhando em 2014, isso poderia ter demorado mais. Mas como o volume, né, a rotatividade dos servidores, principalmente em nível médio, ela é muito grande, porque a pessoa entra e ela já fica ali por um tempo, é o que a gente chama de concurso escada, que eu vou falar sobre isso também num próximo vídeo. Então a possibilidade de que ela passe, seja aprovada em outro concurso, tenha outras ideias, né, de repente saia do serviço público, enfim, é só um período ali, né. Lógico que algumas pessoas acabam resolvendo ficar ali no mesmo cargo para o resto da vida, esperando a aposentadoria, mas a grande maioria acaba tendo essa rotatividade, mudando de lugares, mudando de cidades, mudando de cargos, né. Então é o que a gente chama ali de concurso escada. Galera, eu estava ouvindo o vídeo, só ouvindo mesmo para ver se eu tinha esquecido de algum ponto, e eu percebi que eu esqueci de 3 pontos que eu gostaria de acrescentar. Então na hora que eu for editar o vídeo, eu vou acrescentar esse trechinho aqui, lógico, né, não tô maquiada mais, tô em horário de almoço, mas pelo menos eu ainda tô com a mesma roupa para não ficar muito diferente o vídeo, né. Mas vai ficar com diferença do áudio, tá? Porque o áudio eu estava usando outro microfone. Eu não falei sobre a remoção dentro da universidade, então é possível que você mude de local de trabalho, não só dentro do seu próprio setor, fazendo outra atividade, mas você pode mudar também de local de trabalho. Por exemplo, eu trabalho na reitoria, eu posso ir trabalhar em uma secretaria, eu posso dentro mesmo do campus aqui, eu posso ir trabalhar em outra área dentro da reitoria, por exemplo, em outra pró-reitoria. Eu posso também mudar de campus e talvez ir, sei lá, para Ituiutaba, para Monte Carmelo. Isso também acontece, isso é um processo de remoção. E aí os processos de remoção, a própria universidade, ela faz essa distribuição e a organização dessas trocas. Então, no geral, pelo menos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, a gente se cadastra, então, na própria instituição, a gente conversa, né, faz um cadastro pedindo a troca e a substituição, e aí acontece um processo. Então, agora, nesse exato momento, eu não sei dizer, porque tinha uma planilha que a gente preenchia no âmbito da universidade, e aí tinha as possibilidades de trocas, mas também tem um edital de remoção. Então eu não acho que essa planilha não está funcionando mais. Todo mês sai um edital com as possibilidades de vagas que estão disponíveis ali, né, para serem trocadas. Então talvez abriu uma outra vaga, alguém faleceu em algum lugar, então ficou uma vaga ali. E eles querem uma pessoa que já está dentro da instituição para poder trocar. E aí eu acho que nessa planilha, então, é só a troca entre pessoas da mesma instituição, não sei, mas também eu não vou deixar tudo divulgadinho aqui, porque no caso de remoção é uma escolha interna, então é a própria universidade. Então cada universidade que você tiver que vai ter as próprias regras e tudo da forma como ela faz. Mas aqui a gente tem um edital de remoção que sai todos os meses com as vagas que estão disponíveis e a gente pode se candidatar para essas vagas.
Aí eu também não falei sobre a remuneração. Na remuneração, tem um simulador, é um site que não sei quem criou, mas ele é divulgado amplamente entre os técnicos administrativos. E eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. Lá você consegue fazer a simulação da sua remuneração. E também, se você, por exemplo, tem interesse em, de repente, entrar em um mestrado, um doutorado, tem como você fazer lá a simulação de qual será a sua remuneração final depois que você concluir esse novo título, por exemplo, né? E outra coisa também que eu não falei é sobre a EBSER. Então, as universidades federais, não sei se todas, mas pelo menos aqui em Uberlândia a gente tem também a área da saúde e a gente tem um hospital de clínicas. Esse hospital de clínicas, no ano, acho que já tem uns 2 anos, ele passou então a ser da EBSER. A EBSER então faz a gestão do hospital de clínicas. Então, as vagas que a gente tinha, por exemplo, de médico, enfermeiro e todos os profissionais que trabalham dentro do hospital, passaram a ser de administração ali da EBSER. Então, a EBSER também é federal, ela também faz concursos em vários. Eu até vi, nessa semana eu vi que foi autorizado um próximo concurso para a EBSER. E aí ela vai, então, quando sair o edital, ela vai informar onde vai ter vaga, né? Talvez tenha vaga aqui na Universidade Federal de Uberlândia também. E aí, perdoem o barulho, porque, lógico, né? Tô no meu horário de almoço, tem alarme disparando ali. Mas aí, essas vagas, então, o que me explicaram, né? Eu procurei saber como que vai funcionar. Nesse momento, então, as vagas, elas ficam, então, os servidores, eles estão, então, sob gestão da Universidade Federal de Uberlândia. E a partir do momento que essas vagas forem surgindo provimento, que essas pessoas, esses atuais servidores que estão lá, eles saírem, então, quando for substituir essa vaga, no caso, por um novo servidor, esse próximo servidor já vai ser da EBSER. Então, a EBSER, ela não criou cargos e ela só aproveitou os cargos que já existiam dentro da estrutura do hospital. Então, todos aqueles cargos do hospital, eles serão geridos pela EBSER. E aí, lá dentro da EBSER também tem os cargos administrativos, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não sei muito, né? Como eu já estava trabalhando aqui, eu não pedi para ir para lá, não tive interesse, mas eu acredito que a remuneração na EBSER é um pouquinho maior, mas é pouca coisa, tá? É maior do que no caso, os técnicos administrativos em educação. Então, cabe a você aí fazer uma pesquisa, se for do seu interesse, começar a sua vida como servidor público dessa forma, tá? E faltou dizer também que sobre a carga horária, que aqui a gente utiliza ponto eletrônico, tá? Então, cada minuto entra na contagem, então não tem como burlar, sair mais cedo, né? Sem que isso seja registrado. No final do mês, a chefia ela vai homologar esse ponto, então vai conferir. E aí, aquela carga horária que você deixou de cumprir, você tem até 30 dias para cumprir no próximo mês. E aquilo que você exceder, não tem como fazer hora extra sem autorização. Mas a autorização são para casos muito específicos que nunca aconteceu no meu setor, por exemplo. Aquela hora extra você tem que gastar dentro do próprio mês. Mas isso também não adianta também eu explicar direitinho, porque cada universidade vai ter o seu formato de registro desse ponto, né? Nós, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, a gente utiliza o ponto eletrônico, ele é num site e não tem como você bater, por exemplo, em outro local, porque ele entra só, se você for bater, por exemplo, com um celular ou um computador, ele só vai bater enquanto você estiver utilizando a rede de internet do próprio campus específico que você trabalha. Então, é isso. E aí, né, para cada universidade vai ter uma regra, não sei, né? Para cada chefia vai ter uma regra, por exemplo, para abonar, para desabonar, mas tudo é registrado especificamente por aí. Então, atestado, afastamento, tudo é registrado para que isso já fique automatizado lá no ponto eletrônico. É isso que eu tinha para dizer, então vamos seguir aqui na sequência do vídeo, no finalzinho. E aí, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários.
Bom, e é isso, pessoal. Eu acho que eu respondi todas as dúvidas de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Lembrando que na descrição do vídeo tem todos os links, tanto para vocês virem estudar comigo, se vocês estudam contabilidade, a gente tem cursos com matrículas abertas. Se vocês estudam para o exame de suficiência, também as matrículas estão abertas. E também tem o link de todas as minhas redes sociais, tá? Além do site, lógico. Bom, muito obrigada por ter assistido até aqui, bons estudos, bom trabalho e até mais.